Amém? Está feliz? Amém. Glória a Deus. A Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 21, nessa noite. Glórias a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar na sua casa para adorar, louvar e agradecer ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estudo de ceia hoje, onde nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós relembramos que Ele padeceu e morreu por nós. E esse sacrifício, ele não foi um preço barato, não. Mas foi com sangue puro. Aleluia. Que deu-nos acesso ao céu. Aleluia. Então, nessa noite, você adora e glorifique ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, aleluia, é porque Ele nos amou e nos amou muito. Se perguntassem para você, você teria algo para oferecer a Ele nessa noite de bom? Talvez nenhum de nós teríamos nada de bom para oferecer. Talvez colocaríamos os nossos pecados à sua frente. Mas pela sua misericórdia, aleluias, a palavra diz que o sangue dele, aleluias, limpa e purifica nós de todo o pecado. Aleluia. Então nessa noite você veio ao culto. Aleluia. E ainda eu lembro que nós somos pentecostais. Aleluia. Que ainda nós damos glória a Deus e aleluia. Que ainda nós não morremos espiritualmente. Assim eu creio. Aleluia. Eu sei, eu tenho certeza, aleluia, que o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Eu acredito que ainda tu é um crente espiritual. Aleluia, e você veio para adorar, glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia, então não feche sua boca não, mas adore a ele. Glorifique a ele, exalte a ele, agradeça a ele. Aleluia, pela oportunidade que ele deu a você que está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Você achou Apocalipse capítulo de número 21? Aleluia, se você prestou atenção desde o começo do culto até agora, a Luiz tem falado de arrebatamento, tem falado da volta de Jesus Cristo, e essa é uma realidade que ela está às portas, e essa realidade ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, ela pode ser de alguns dias, só que essa realidade ela é certa, ela vai acontecer, e que eu e você nem estar preparados para que quando esse dia chegar. A Luiz, você achou Apocalipse capítulo de número 21? Aleluia, a palavra de Deus diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo de enxofre que arde, o que é a segunda morte. Aleluia. Sente nessa noite. Aleluia. Não sei se nessa oportunidade você vai sair alegre, feliz, mas o Senhor Deus me deu essa palavra no coração.
E como eu disse que os dias eles estão às portas, o arrebatamento está às portas. Eu creio que aqui na igreja do Campo Grande é uma igreja que almeja morar no céu. Uma igreja que quer se santificar cada dia, para que naquele dia venha estar preparado para subir com o noivo. E nós precisamos alertar a igreja. Essa semana eu li uma frase onde que diz assim: fomos feitos para a eternidade. Por isso nada que tenha fim pode satisfazer plenamente o nosso coração. Então só há uma esperança, há só aquela esperança de vida eterna que pode satisfazer a nossa alma. Aleluia. Que pode trazer algo que nos alegre, que nos satisfaça. Aleluia. É somente viver em plenitude com o Espírito que vem trazer essa alegria ao nosso coração. E nós só conseguimos isso quando nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E como é que nós conseguimos isso? É nos separando do mundo e vivendo para Cristo. É não querendo seguir as diretrizes do mundo, mas vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É somente assim que nós vamos conseguir nos satisfazer plenamente, viver em paz, em alegria, e tendo a certeza que um dia Ele vai voltar e vai levar nós embora para Ele. Aleluia! Você entende que o inferno ele não foi criado para mim e para você. A palavra de Deus nos mostra que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para mim e para você. Você lembra da criação, quando Deus faz o homem, faz a mulher, onde eles viviam plenamente, alegres, felizes, tendo comunhão com o Espírito Santo, aonde que Deus visitava eles todos os entardecer, aonde que Deus tinha comunhão com eles. Mas o pecado vem trazer uma consequência que separou o homem da presença de Deus, aonde que todo entardecer uma alegria, receber Deus naquele jardim, poder conversar, talvez poder falar do seu dia, dizendo do que viveram, a maneira que talvez no dia passaram, tinham comunhão com Deus, agora não tinham mais. O pecado trouxe isso. E o pecado ele separa o homem da presença divina. E o inferno é justamente o resultado desse pecado. O inferno agora que não era feito para o homem, agora é aquele que não aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele tem um endereço, a luz na eternidade, que é o inferno. E nós precisamos entender que não é como os muitos imaginam. Você lembra que muitos falam dizendo, pessoas boas, elas vão para o céu, e pessoas más vão para o inferno. Não é a frase que muitas vezes é dita? Que pessoas boas, que têm obras, elas vão para o céu. Mas nós começamos a olhar a Bíblia Sagrada e ela não é dessa maneira. Porque nós precisamos entender que a questão não é quem era mais, quem era menos. Mas a questão é que quem foi reconciliado por Cristo através do seu sangue, aonde que aquele que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, aleluia, que começa a dizer, não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Aleluia, eu não vivo mais como o mundo diz, mas é conforme a palavra diz. Esse começa a ter uma vida transformada, regenerada, e consegue ter acesso ao céu. Nem toda tentação é o diabo que faz, você sabia disso? Nem tudo que vem de ruim é o diabo que está fazendo, que está ofertando. É momentos que nós precisamos meditar e abrir nosso olhar espiritual para isso. Porque não é o diabo que faz tudo, não. Você sabia que o diabo ele não é onipresente, ele não é onipotente, não é onisciente. É somente Deus que tem essas atribuições a ele. O diabo ele não está em todos os lugares, não tem poder sobre todas as coisas e não conhece todas as coisas. E aí eu abro um parênteses e digo que um dos maiores inimigos de nós é nós mesmos. Porque é nós que abrimos brecha para que o inimigo venha
e haja na nossa vida. O inimigo está lá, olhando para você. Ele está olhando o que você está fazendo na sua rede social. Aí ele olha e diz, olha, o fulaninho aqui, ele gosta disso. Eu vou tentar ele nisso. Nós abrimos brechas para o inimigo e ele vem muitas vezes e nos derruba. É uma olhadinha onde não deveria olhar. É falar coisas que não deveriam falar. É estar em lugares que não deveriam estar. E aí o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vem minando coisas na nossa vida e muitas vezes nos derruba. E o que muitas vezes nós colocamos? Nós colocamos a culpa nele e dizemos, mas é o sistema, é a política, é tantas coisas que vêm e nós muitas vezes não conseguimos viver uma vida correta. Porque as corrupções do mundo, as coisas que estão acontecendo, e nós não conseguimos viver uma vida de retidão. E aí nós começamos a entender que o alvo não é parecer perfeito. Nós acertar o alvo não é nós querer se mostrar, querer ser perfeito. Não é como Samuel que está todos os dias aqui no culto. Não é o pastor Clóvis vir aqui demonstrar que ele é um homem de oração. Um homem que vive com intimidade com Deus, mostrando para mim e para você. Mas é que nós entendemos que para nós conseguir sustentar isso, conseguir sustentar a nossa vida espiritual, aleluia, o alvo é permanecer fiel a Deus, aleluia, cumprindo a carreira, glória da nossa fé, aleluia, mas é aquilo que a palavra nos ensina. João ele vai um pouquinho mais além, ele vai falar palavras bonitas que nós nos alegramos. Só que é interessante que ele vai começar a trazer um mas. E quando ele começa a falar de algumas atitudes e que muitas vezes nós, como igreja, não damos importância. Ele vai falar sobre, a primeira coisa, ele vai falar mais quanto aos tímidos. E muitas vezes nós achamos, ser tímido, o que isso tem de mais? Mas nós não estamos falando de timidez, talvez, de alguém que vai falar em público. Porque eu vou te dizer que muitas vezes nós tomamos coragem e viemos aqui em cima do altar e falamos a palavra de Deus. Mas se fosse para falar algum outro assunto, muitas vezes não se saímos tão bem. Mas a timidez que a Bíblia Sagrada quer dizer é pessoas que muitas vezes eles não falam que são cristãos. Eles vivem uma vida e muitas vezes nem o vizinho sabe que ele é crente. Gosto de uma expressão dizendo que é o crente 007. Aquele crente que ninguém sabe. Aquele crente que vive a sua vida achando que somente vir nos cultos, mas não precisa fazer mais nada. É vir aqui, talvez cantar, ouvir uma palavra e ir para casa. Eu sou crente. Mas não entende que, aleluia, servir a Deus vai muito mais além do isso. Aleluia. Mateus 10:32. Aleluia. O Senhor Jesus ele vai dizer, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Aleluia, você está, aleluia, mostrando que Cristo vive em ti. Aleluia, que Ele é o Senhor da tua vida. E aí eu vou um pouquinho mais além. Irmãos, e você vai concordar comigo. Tem gente que nem precisa dizer que é crente. As pessoas olham e veem que ele é crente. Pessoas que olham e dizem, olha, você é diferente, você tem algo diferente, você só pode ser crente. E aí você imagina, as pessoas não veem que você é crente e ainda você não fala que é crente. É muito mais vergonhoso. Se chegasse aquele dia, como é que você se apresentaria? Ele confessaria que você é fiel, que você é justo? Ou ele te negaria diante do Pai? É noite de reflexão, é culto de ceia, meus irmãos. A maior bênção do Evangelho é entender que nós recebemos a nossa salvação. Mesmo sofrendo, padecendo, vivendo uma vida
muitas vezes lutando, mas a maior alegria é saber da certeza da nossa salvação. A segunda coisa é sobre ser incrédulo. O termo ele descreve quem rejeita o Evangelho. E nós achamos que somente pessoas não crentes são incrédulas. Mas nós precisamos entender. E Paulo ele vai trazer em 2 Coríntios 4:4, que ele vai dizer que também há crentes dentro da igreja, aonde que o inimigo, o Deus desse século, cegou a visão dessas pessoas e eles se tornaram incrédulos, não acreditam mais nessa palavra. Quando leem essa palavra, não acreditam mais nos milagres, nas maravilhas que essa palavra prega. Às vezes não acreditam mais nos milagres. É por isso que muitas vezes pessoas estão enfermas, nós não oramos mais. É muito mais fácil nós levarmos para o hospital. Aleluia, porque nós não acreditamos mais. Aleluia, que o nosso Deus ele opera milagres, que ele transforma vidas, que ele é extraordinário. Aleluia. Nós começamos a negligenciar. E dentro da igreja, muitas vezes, nós estamos incrédulos. Nós não acreditamos mais. Aí a Bíblia vai um pouquinho mais além. A Deus vai falar sobre os abomináveis. A palavra ser ela é praticada quando alguém se corrompe, quando corrompe a criação de Deus. Tudo aquilo que corrompe a criação de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Ele ensina na sua palavra. E nós começamos a ver, aleluias, dentro disso, idolatria, injustiça, desonestidade, orgulho. E aí você vai dizer, mas dentro da igreja não tem isso, Samuel. E pior que tem. Atitudes que prejudicam o nosso próximo. Nós não amamos mais o nosso próximo. Eu te pergunto, durante a semana, você mandou mensagem talvez para alguém que é seu amigo, seu irmão da igreja? Dizendo para ele, talvez, dizendo Deus é contigo, uma palavra simples. Talvez você fez isso. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele não dorme, mas ele trabalha 24 horas por nós. Não é assim? Ele está contemplando, olhando para nós 24 horas por dia, cuidando de nós. Ele vai falar sobre os homicidas. Na Bíblia, homicida nós compreendemos por alguém que mata alguém. Só que você sabia que é o homicídio espiritual? Você sabia que há pessoas que matam outros irmãos espiritualmente? É. Aleluia. 1 João 3,15 vai dizer: aquele que aborrece seu irmão é homicida. Aleluia. Glorioso Deus. Brincadeiras de mau gosto. Muitas vezes palavras ditas que muitas vezes entristece o nosso irmão. Aonde palavras de bênção deveriam sair da nossa boca, saem palavras de maldição. E matam muitas vezes pessoas espiritualmente. E nós como igreja, nós precisamos entender, aleluia, que nós somos ganhadores de almas. Nós somos homens e mulheres chamados, aleluia, para ganhar vidas. Aleluia, por dentro. Aleluia, não ser matadores, aleluia, de alma, mas ser homens e mulheres, aleluia, que quando oram, aleluia, expulsam demônios, que quando oram, aleluia, buscam a presença de Deus, aleluia, as vidas são transformadas pelo poder desse Evangelho. Aleluia, fornicadores, onde que a Bíblia se revela a pessoas, a luz que praticam coisas de moralidade sexual fora do casamento, aonde que usam muitas vezes para ganhar lucros indevidos com a questão sexual. Mas Jesus vai um pouquinho além. Nós hoje cuida de ceia, talvez doa um pouquinho. Mas Mateus 5,28, Jesus ele vai falar dizendo: olha, porém eu vos digo, que se qualquer um de vocês atentar a cobiçar com o coração, você já está pecando.
Nós achamos que muitas vezes é só o cometer, aquela coisa visual, né? Os pecados que nós fizemos, que muitas vezes outros vão ver, mas nós precisamos entender que há pecados que nós não praticamos, mas que nós pensamos e desce ao nosso coração. Aleluia. E o pecado é consumado. Você está vendo que tudo isso que eu estou falando, ele vai para um momento não de uma igreja que muitas vezes há pecados visíveis, mas que são pecados dentro do coração do homem. Você já ouviu aquela frase dizendo, olha, será que se eu fizer isso o irmão não vai ver e não vai se escandalizar? Você já não ouviu isso? Mas o que importa se o irmão vai se escandalizar ou não? Você já se perguntou isso? E você vai dizer, mas como assim? A palavra de Deus diz, mas o que adianta eu querer escandalizar o teu irmão, mas se Deus que vê todas as coisas, tu já escandalizou? Nós queremos ser crentes que tenham uma aparência bonita, uma aparência de santo, uma aparência de que alguém julgue nós como pessoas certas e corretas, mas o nosso íntimo. E você já se perguntou que é isso que importa? Que é o íntimo de dentro do nosso coração? Porque vai chegar um momento que Ele vai nos chamar e nós vamos ter que se apresentar a Ele. E talvez a tua fala pode dizer, Senhor, eu fiz a tua obra, eu andei direitinho, andei nos costumes, mas Ele vai te dizer, aparta de mim porque não os conheço. Porque até tu pode ter andado direitinho, tu pode ter andado nos costumes, aleluia, mas tu não fez, aleluia, de coração, aleluia, tu não viveu verdadeiramente como a minha palavra te ensina. Aleluia. Vai falar sobre os feiticeiros. Deus de poder, louvado. Nós achamos que muitas vezes os feiticeiros eles invocam outras entidades aí. E muitas vezes nós não quero saber disso. Mas você sabia que quando nós usamos o nome de Deus, ou falamos em nome de Deus, e nós não fomos mandados para falar, nós estamos cometendo feitiçaria? Há pessoas que usam o púlpito muitas vezes para se autopromover. Porque é muito mais fácil as pessoas se impressionar quando eu venho falar algo, a luz que vem impressionar o irmão Sérgio, ou que venha trazer uma profecia para alguém, que muitas vezes emociona alguém. Mas nós precisamos entender, aleluia, que nós precisamos viver essa palavra como ela é. Da maneira que ela é. Aleluia, entendendo que nós precisamos regenerar o nosso coração. Deus, aleluia, para nós se apresentar, aleluia, diante dele, sem nenhuma mancha. A última coisa que João, aleluia, vai nos ensinar, aleluia, ele vai falar sobre os mentirosos. Deus da glória. E muitas vezes isso vai cair em cima de nós. Deus de poder. Porque mentiroso quer dizer alguém que pratica a mentira. Mas a mentira, ela é tudo aquilo que não contém a verdade. Deus vivo. Qualquer coisa que é tirado da verdade genuína, ela é mentira. Qualquer coisa que é acrescentada ou tirada, ela é mentira. Glória a Deus. E há pessoas que se acostumaram com isso. Gostam de contar mentira. Vivem na mentira. E a palavra de Deus vai dizer que em João 8,44 que o diabo ele é pai da mentira. Então aquele que pratica mentira é filho do diabo. A Bíblia ela nos ensina que a falta de integridade, aleluias, de quem fala alguma coisa, mas não vive essa verdade, ele também é mentiroso. O que adianta o irmão Samuel vir aqui conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, saber falar, saber dizer, mas não vive, aleluia, essa palavra quando está lá fora?
A Luiz prega que precisa ser santo aqui dentro da igreja. A Luiz mais vive pecando lá fora. A Luiz vem aqui e prega falando, aleluias, que Jesus faz, mas lá fora não acredita mais que Ele faz. A Luiz não prega mais essa palavra lá fora. A Luiz, porque vir pregar para cristãos aqui é muito fácil, mas pregar para aqueles que estão lá angustiados, abatidos, tristes, que muitas vezes falam coisas que não é real, que muitas vezes vêm e trazem dúvidas, sentimentos contrários daquilo que muitas vezes nós falamos, mas nós precisamos pregar, nós precisamos dizer. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 2,4, falando daqueles que vivem na hipocrisia, aleluias, que afirma conhecer Deus, mas não conhece verdadeiramente. E aqui nessa noite eu finalizo. Todos nós estamos aqui dentro da igreja nessa noite. E teve um dia que nós professamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Mas eu te pergunto nessa noite, desde aquele dia que você aceitou, que você entendeu, a sua vida, ela mudou alguma coisa? A sua vida foi transformada de alguma maneira? Ou você está vivendo a sua vida da mesma forma, do mesmo jeito? Quando você vem na casa de Deus, você consegue oferecer algo para Ele?